tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Estamos fazendo uma série de vídeos de conhecendo Deus através da Bíblia. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de Deus no livro de 1 Timóteo. Em um resumo muito breve do que Deus ele quer falar comigo e com você através do Espírito Santo no livro de 1 Timóteo, é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. Porque Timóteo, vamos dizer assim, era um discípulo de Jesus. Como assim discípulo? Timóteo, ele era um evangelista que levava a palavra de Deus. E Paulo, ele escreveu essa carta para Timóteo para firmar a promessa, para trazer uma clareza para Timóteo, para esclarecer para Timóteo como que ele deveria levar o evangelho, levar a palavra de Deus às pessoas. E o que Deus, ele hoje, através do Espírito Santo, quer mostrar para mim e para você, que Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Como ele era no passado, ele é no presente. A Bíblia, meu irmão, ela não mudou literalmente para adequar ao nosso mundo de hoje e adequar, meu irmão, a minha vontade à sua vontade. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável aos olhos dele. Não fala da minha vontade. Não fala da sua vontade, fala da vontade de Deus. E nós temos que entender uma coisa. Muitas pessoas estão, literalmente, saindo do caminho do Senhor, se rebelando contra Deus. Literalmente porque imaginou um Deus que ele não é. Fantasiou um Deus que ele não é. Porque entende isso. Deus, meu irmão, literalmente, o que eu vou falar para você, você pode se escandalizar, mas Deus, ele não prometeu, literalmente, para mim e para você, que ele vai me curar, que ele vai me dar casa, que ele vai me dar carro, que ele vai, meu irmão, literalmente me dar dinheiro, como muitas pessoas acham que Deus, ele vai dar. Nós vivemos hoje a época da graça, é o Novo Testamento. O Novo Testamento, se você for para observar, ele começou no livro de Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo falam do Novo Testamento. Mateus, Marcos e João, se você for para observar, fala da lei. E Jesus, meu irmão, ele veio e cumpriu a lei. Então entende isso. Quando Jesus ele veio, estava ainda no Velho Testamento. Aí a partir da morte de Jesus, a volta de Jesus para o céu, que Jesus ele foi para preparar um lugar para mim e para você, entrou Paulo, entrou o Novo Testamento, entrou Lucas, que foi, meu irmão, um colaborador de Paulo, escrevendo, meu irmão, o livro de Lucas e o livro de Atos. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, o que Deus ele prometeu para mim e para você é de livrar eu e você do inferno. É a nossa salvação. Quando Deus, meu irmão, ele te dá uma cura, quando Deus, meu irmão, ele te dá um carro, quando Deus, meu irmão, te dá uma casa, a Bíblia fala de coisas. Então, o que nós temos que entender, meu irmão, é o seguinte, Deus, meu irmão, ele é o que ele é. E nós sem Deus não somos nada. E nós temos que entender o que Paulo escreveu no livro de 1 Timóteo, uma carta para Timóteo, foi, meu irmão, falando sobre isso. Falando de quê? Das falsas doutrinas. De um falso evangelho que literalmente trazia, meu irmão, dinheiro para uma minoria de pessoas. E nos dias atuais está a mesma coisa. As pessoas, meu irmão, vai ali e pega leis do Velho Testamento e traz, meu irmão, aquilo como uma regra, como uma doutrina da igreja. Muitas igrejas, meu irmão, foi lá e trouxe o quê? Não trabalhar o sábado. Outras, meu irmão, trouxe a época de quê? Literalmente, de dízimo. Só que nós temos que entender uma coisa. Dízimo, meu irmão, é uma forma de amor. Você entende que a igreja precisa de recurso financeiro. Então, meu irmão, a igreja ela não precisa de ficar te pedindo, a igreja não precisa de ficar te implorando de uma coisa, meu irmão, que eu e você sabemos que nós temos que fazer. Paulo, meu irmão, ele deixou muito claro de uma oferta voluntária. Paulo não falou de dízimo, falou de oferta voluntária. E se eu e você, meu irmão, entender a oferta voluntária, as coisas, meu irmão, ela vai muito mais além do que eu e você podemos imaginar. Então, hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer mostrar para mim e para você no livro de 1 Timóteo é o seguinte. Paulo, meu irmão, ele deixou muito claro sobre esse falso evangelho, sobre a sexualidade que estava, meu irmão, literalmente de
tal maneira que o povo, meu irmão, estava literalmente ficando com várias pessoas, fazendo orgia, fazendo, meu irmão, aquela confusão, e aquilo, meu irmão, literalmente estava afastando as pessoas de Deus. Paulo deixou também muito claro através dessa carta sobre a idolatria. As pessoas, meu irmão, literalmente estavam fazendo o quê? Idolatrando as imagens, idolatrando pessoas, idolatrando, meu irmão, literalmente coisas, sendo que nós temos que literalmente colocar Deus no centro da nossa vida. Então hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, muito resumido, quer falar para mim e para você no livro de 1 Timóteo é: Deus tem que ser o centro da minha vida e da sua vida. Nós temos, meu irmão, que ser como os bereanos, observar, ler a Bíblia, para que nós aprendamos o que Deus ele quer para mim e para você. E nós vamos entender, meu irmão, que se Deus fazer, ele continua sendo Deus, e se Deus não fazer, ele continua sendo Deus, a mesma coisa. A Bíblia fala, meu irmão, que é Deus que dá a ferida, mas é ele também que cura ela. A Bíblia fala que é Deus que abre, mas é Deus que fecha, é o mesmo versículo. A Bíblia fala, meu irmão, que é Deus que exalta, mas é Deus também que abate. É o mesmo versículo. Só que as pessoas, meu irmão, colocam Deus só como um Deus de fantasia. E Deus, ele não é um Deus de fantasia. Deus, meu irmão, literalmente, ele está, meu irmão, pronto para nos ajudar. Pronto, meu irmão, para fazer aquilo que eu e você, meu irmão, queremos. Mas entende isso, tem que ser no centro da vontade dele, é se ele quiser. Então, para nós aprendermos hoje, no livro de 1 Timóteo, o que o Espírito Santo ele quer falar para mim e para você é o seguinte: busca literalmente viver o centro da vontade de Deus e ler a Bíblia, para que você pare de ser enganado, pare de ser lubridiado por falsas doutrinas, falsos evangelhos. Amém? Convido você para receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Voltar para o caminho que é de Jesus. Porque, meu irmão, Jesus, ele é o único que pode levar eu e você a Deus. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. E não se esqueça, Jesus está voltando. Peço você que ora pela minha filha. Minha filha, ela está com a doença e não sabe ainda literalmente o que é. Estão fazendo vários exames. E peço vocês que me ajudem em oração. Porque quando você ora por uma pessoa, é Deus, meu irmão, também que está fazendo literalmente algo para você. É uma oportunidade que Deus nos dá dele cuidar de mim, de você. Quando a gente para um pouquinho e ora para outra pessoa, é Deus, meu irmão, orando por mim e por você. Então eu peço vocês que ora pela minha filha, em nome de Jesus. Deus abençoa. Até a próxima, se Deus quiser.